Paraná! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, o nosso intérprete de hoje é o Val e a gente está aqui para mais uma aula de ciências para você que é do 7º ano. Vamos continuar falando sobre botânica, então convide toda a sua família para participar dessa aula e aprender mais coisas novas sobre esse assunto. Antes de qualquer coisa, vamos falar daqueles recados importantes que você não se cansa de saber e que você precisa relembrar. Então, bora lá! Utilizar todos os recursos que você tem. Então, assista quantas vezes for necessário as videoaulas, leia os slides e faça seus resumos, converse com seus professores no Mural e no Meet. Eles marcam as reuniões com você, então participa da reunião, não custa nada. E você pode também interagir com eles, você pode conversar com seus colegas, pedir ajuda de todo mundo. Se você tem acesso às plataformas do Aula Paraná e do Classroom, aproveita para ir lá e responder a chamada da aula de hoje. Espera essa aula terminar, que aí você vai estar com o assunto na ponta da língua, e aí você consegue responder corretamente a atividade. Porque tem professores que vão atribuir um valor de nota a essas atividades, então você já vai ter a sua nota garantida. Mas daí você não tem, acesso às plataformas, não tem problema. Vai na tua escola, pegue as atividades impressas e leve embora. Você pode usar o livro didático, que é em PDF ou então impresso. Você pode utilizar esse vídeo dessa aula, que está no YouTube, você pode usar os slides dessa aula. Então você vai ter bastante oportunidade para poder responder isso. Não se esquece de se dedicar e dar o seu melhor, você consegue. Se você tiver com muita dificuldade, sorria e mande mensagem para o seu professor. Peça ajuda para ele. E aí você vai conseguir resolver tudo aquilo que precisa. Então agora é hora de começar. Let's start! Os objetivos da aula de hoje. Tem um desenho ali de um GIF, já dá para imaginar do que a gente vai falar. Vamos falar sobre caules e conhecer a função do caule. Mas é fácil. Calma. A gente vai entender quais são suas partes e as suas funções. Assim como a raiz, o caule também tem partes específicas que fazem coisas diferenciadas. A gente também vai reconhecer os caules que nós usamos na nossa alimentação. Você come caule e eu também. Isso aí, faz parte. E não se esqueça de estar com o seu caderno aberto, com o seu material de anotações, para que você possa realizar todas as atividades e anotar os pontos importantes desse assunto. Bora lá! O caule, ele tem uma função mais importante, que é dar sustentação para a planta. Então, a maioria dos caules ele vai ser bem forte. Tem alguns caules que você vai ver que eles são fininhos, mas geralmente as plantas que têm esse tipo de caule são plantas pequenas. Ele também transporta água e sais minerais e alimento que a planta vai produzir na fotossíntese. Então, na aula passada, eu te contei que a raiz absorve água e minerais do solo. Ela absorve e manda para o caule. O caule vai fazer essa distribuição, a logística das coisas, e vai levar essas substâncias para toda a planta. Geralmente, a fotossíntese ela é realizada nas folhas, que é onde tem mais clorofila. E aí ele vai produzir alimento. Quem que vai distribuir o alimento? O caule. Então ele vai fazer essa distribuição, vai mandar água, vai trazer alimento, e vai ficar nesse processo aí a vida inteira da planta. O caule também realiza fotossíntese, em alguns casos, quando ele tem células com clorofila. Tem alguns casos que a gente vai ver, as árvores, por exemplo, que vai ter o caule com lignina, que a gente já comentou em algumas aulas, que vai ser uma substância que vai deixar o caule duro, enrijecido. Então daí esse caule ele vai fazer menos parte do processo de fotossíntese do que do pezinho de feijão que eu mostrei para você na aula passada, que estava bem verdinho, ok? O caule, de maneira geral, ele vai ter algumas partes. Eu te contei que existe um nome que a gente vai dar para a parte da planta que vai produzir muitas células, que era meristema. Quando a gente fala de meristema, a gente pode pensar que ele está em várias partes da planta. Eu te contei isso quando eu falei de raízes, que ia fazer a planta crescer para baixo no solo. Quando a gente pensa para fora do solo, a planta também vai ter pontos com muitas células com meristema. E aí a gente vai ver aonde que vai estar tudo isso. Quando eu falar de desenvolvimento da planta, eu vou falar que ela tem gemas no caule. Gema do ovo? Quase isso, mas não é essa gema, é a gema do caule. Aqui na imagem, você pode ver que tem a gema apical,
que está na ponta, a gema lateral, que está do lado, fácil, e aí ela também tem nós e entrenós, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. A gema apical também é conhecida como meristema apical, então é ali que vão estar aquelas células responsáveis por desenvolver o crescimento da planta. É um conjunto de células indiferenciadas que fica no ápice, e essa multiplicação promove o crescimento do caule. E aí a gente pode ter a gema apical e a gente pode ter a gema lateral. Essas duas gemas vão ter esse meristema, que é a mesma coisa que está dizendo aqui, ó. A gema lateral vai ter esse meristema que vai ajudar a fazer o caule crescer e ele vai estar localizado na junção aonde vai partir a folha, que a gente vai falar em uma aula específica só de folha. Mas aqui no caule, elas vão sair desse ponto aonde tem mais substâncias que vai desenvolver essa parte do vegetal. Então tem uma parte do caule que vai ter isso. E aí está responsável pelo crescimento dos ramos. Pode ser um outro caule menorzinho, pode ser uma folha. A gente vai ver que pode desenvolver algumas partes diferenciadas. Aí eu trouxe para te mostrar um caule de bambu. Você já viu bambu na sua casa? Será que tem por aí onde você mora? O bambu é um exemplo muito fácil de você visualizar essa questão de nós e entrenós de um caule. O nó é essa partezinha aqui, ó, que você pode ver no vídeo, da onde está partindo o outro caulezinho. O entrenó é a região que vai estar até onde vai ter outro nó. A gema lateral geralmente é uma parte mais gordinha, uma parte mais saliente, da onde vai estar saindo do entrenó. Aqui é onde tem muita substância que vai fazer com que a planta desenvolva esse ramo lateral, esse novo caule, que vai ser um caule lateral, que vai ajudar a planta a desenvolver as folhas e desenvolver a fotossíntese. Então a gente vai ver depois ao longo da aula outros exemplos de caules, assim como o caule de bambu. E aí, entre esses dois nós que eu te mostrei, a gente pode chamar de entrenó. Quando eu falo de uma plantinha igual essa da imagem, não tem, igual no bambu, a região marcada aonde é o nó. Mas você consegue ver da onde está saindo a folhinha, que é onde é o nó do caule, ok? E agora vamos fazer uma atividade juntos. O caule é uma parte importante do vegetal, estando relacionado com o suporte de folhas e estruturas reprodutivas, que são as flores, transporte de substâncias e acúmulos de reserva. No ápice do caule, é possível observar um conjunto de células ainda indiferenciadas que origina tecidos e órgãos do vegetal. Que parte do caule essas células originam? Letra A gema lateral. Letra B, o nó. Letra C, o entrenó. E letra D, a gema apical. Responde no seu caderno e daqui a pouquinho eu volto.
Voltamos, galera. E agora a gente vai descobrir qual era a resposta dessa atividade. Eu já tinha te contado anteriormente e você respondeu corretamente. Você respondeu que era a letra D. A gema apical é aquela parte do topo da planta que vai ter células que vão se desenvolver mais para a planta poder crescer. Agora vamos continuar e vamos falar sobre o transporte da seiva. O transporte da seiva, a condução delas, pode ser tanto de seiva mineral ou orgânica. A mineral é aquela que vai ser absorvida pelo xilema e a orgânica é aquela que vai ser transportada através do floema. Esse transporte pode ser feito de célula por célula lá em briófita, que a gente aprendeu, ou pode ser por esses vasos que eu te contei, o xilema e o floema, aqui em angiosperma, lá em gimnosperma e lá em pteridófita. O que acontece? Aqui dentro do caule, eu falei para você, quando a gente comentou de tecidos, que eles são como se fossem canudinhos. Lá no centro da planta, a gente vai ter uma concentração maior do xilema. Em volta do xilema, a gente vai ter uma concentração maior do floema. Então, no meio, a gente vai ter os vasos que puxam a seiva mineral, que é água e sais minerais, e em volta, a gente tem os vasinhos que espalham a substância que foi feita na fotossíntese. Se eu cortar uma árvore em volta inteira, que a gente chama de anel de Malpighi, se eu cortar a casca inteira dela, eu vou interromper a passagem desse floema, que é a substância feita pela planta no processo dela de alimentação. E aí você pode matar a planta fazendo isso, porque ela vai absorver água, vai absorver sais minerais, mas ela não vai conseguir transportar até a raiz, por exemplo, a substância que ela precisa. E aí essa planta começa a definhar. Então esses vasos eles são muito importantes e eles estão localizados no caule das plantas. Então é legal a gente comentar disso hoje e poder lembrar desses nomes que a gente já sabia. Eles vão participar desse transporte de substâncias importantes para todas as plantas. O xilema ele é constituído por células que formam tubos muito finos e conduzem a seiva mineral que eu já te falei, desde a raiz até as folhas. O processo que a planta usa para fazer isso é um processo que a gente vai chamar de capilaridade. Tem uma experiência bem legal que você pode fazer, por exemplo, com orquídeas ou com rosas brancas. Se você colocar elas dentro de um copo com um corante, você vai perceber que as folhas e as flores, as folhas da flor, elas vão ficar coloridas. Por quê? Porque esse vaso condutor vai levar lá na pontinha do caule, que você vai ter cortado a raiz, né? Vai estar na pontinha do caule, ele vai transportar essa substância até a pétala da flor. E aí você vai ver que ela vai mudar de cor. E aí você consegue identificar aonde está passando essa substância. A gente não vai fazer aqui porque é um procedimento que demora para fazer. Mas você pode procurar na internet o guia tutorial do negócio e fazer na sua casa. Você vai ver que é bem legal. E a capilaridade, ela é essa capacidade que tem dos líquidos de passar por tubos finos. Então, esses tubos fininhos do xilema vão levar o líquido até a pontinha da folha. A gente também tem o floema, que conduz a seiva orgânica. Geralmente, essa seiva sai da folha para as outras partes da planta. As células do floema, elas estão mais próximas das folhas e apresentam maior concentração de açúcar, porque é ali que vai estar a seiva produzida depois da fotossíntese. O resultado da fotossíntese é açúcar, porque a planta ela não ingere alimento. Mesmo as plantas carnívoras, elas fazem fotossíntese, porque elas precisam desse açúcar proveniente de todo esse processo. Então o floema ele vai levar tudo isso para todas as partes da planta. Bem simples. Agora vamos de quiz. Pega seu caderno. O caule, em estrutura primária, é formado pelo sistema dérmico, um sistema fundamental e um sistema vascular. Esse último é localizado na região mais central do caule e é composto por dois tecidos complexos denominados do quê? Letra A, epiderme e parênquima. Letra B, fibras e escleróides. Letra C, xilema e floema. E letra D, colênquima e esclerênquima.
Pensa, responde no seu caderno e a gente já volta. Aqui estamos de novo e agora vamos ver qual era a resposta dessa atividade. Estava muito difícil, né? A resposta certa é a letra C, xilema e floema, os vasos que a gente falou há muito tempo atrás e a gente vem falando até agora. Agora vamos falar sobre os tipos de caule. A maioria dos caules são subterrâneos, mas a gente vai conhecer caules que são aquáticos ou caules que são aéreos. Os caules que são subterrâneos são aqueles que se desenvolvem embaixo do solo, por isso que é subterrâneo. E eles podem ser classificados em rizoma, o caule da bananeira, por exemplo, tubérculo, o caule que é a batata, e bulbo, que é o alho e a cebola. A gente vai aprender tudo isso agora, nesse momento. O rizoma é um caule que cresce na direção horizontal na superfície do solo. São os caules, por exemplo, da bananeira, da espada de São Jorge e do gengibre. Eu trouxe para te mostrar um gengibre. Você já viu gengibre assim? Esse gengibre, ele foi extraído da terra ontem, então ele está grande desse jeito porque ele não foi comprado no mercado. Geralmente, quando você vai no mercado, eles te vendem um pequenininho. Esse aqui tá até com uns pedacinhos que não se desenvolveram ainda. Mas ele começa com uma partezinha da raiz dele, que é um caule, que vai se desenvolvendo embaixo da terra, e aí ele vai crescendo e vai armazenando substâncias. E aí ele fica grande desse jeito. Esse tipo de caule, que é o rizoma,
A gente encontra lá nas pteridófitas. Lembra que eu te contei que a raiz da samambaia era um caule, na verdade, que estava embaixo da terra? Então, quando a gente falar de caule, que for rizoma, é isso aqui. E um que a gente observa bastante na nossa alimentação é o gengibre. Ele tem muitas propriedades benéficas que você pode utilizar na culinária e é um exemplo ótimo para você observar isso. Então, se você tiver um gengibre na sua casa, tenta cavar lá e extrair ele do solo. Você vai ver que é bem divertido. Vai ser um pouquinho difícil, mas é divertido. Continuando aqui, a gente vai falar de tubérculos. Tubérculo, batata. Conhece batata? Então, isso aqui é um tubérculo. Ele acumula um material nutritivo de reserva, que a gente vai chamar de amido. A gente já falou muito de amido aqui. Então, agora é a hora de você não se esquecer nunca mais da onde sai o amido. Quando você corta a batata, geralmente sai um líquidozinho branco dela. Esse líquidozinho branco que sai é a quantidade de amido que está ali. E aí essa reserva de nutrientes que a batata tem serve para ela poder utilizar depois. Se ela passar por um período difícil, que não tenha nutrientes para ela absorver, ela vai retirar do amido que está dentro do caule dela. Em algumas batatas, você consegue observar um olhinho. Sua mãe já falou que a batata tem olhos? Então, essa partezinha assim, ó, que se desenvolve da batata, que parece um olhinho, nada mais é do que um broto. Aqui, se você cortar e colocar na terra, ele vai desenvolver e vai nascer um novo pé de batata. Porque a batata em si é um caule. Então aqui vão se desenvolver raízes que vão poder gerar um novo pé de batata. E olha que legal, talvez você não soubesse disso, mas os olhos da batata podem virar os pés dela depois. Pense sobre isso. E a gente também vai falar do bulbo. O bulbo, ele é um caule reduzido, recoberto por folhas modificadas, que vão proteger a gema apical. Se você observar no GIF que tem aqui, ó, a gente tem o desenho de uma cebola. E eu trouxe uma cebola para te mostrar. As raízes da cebola são essa parte aqui, ó. A partir da raiz dela, a gente vai ter o desenvolvimento do caule. É claro que ele tem várias folhas modificadas que formam a casca. Então, se você tirar a casca dela, você vai ver que dentro vão ter mais e mais folhas. E essas folhas que estão ali dentro vão proteger o centro dela, que você pode ver ali na imagem que está na tela. O centro da cebola é onde vai estar o desenvolvimento do embrião, que depois pode dar origem a um pezinho de cebola. Desculpa. E outro tipo de bulbo que a gente pode observar é o alho. Ele, assim como a cebola, vai ter camadas e aí vão ter formas de desenvolver depois novos pezinhos desse tipo de vegetal. Então são exemplos de caules que a gente pode encontrar na nossa alimentação cotidiana. Você usa cebola, alho, batata provavelmente uma vez por semana, pelo menos. Então já aplica tudo isso que a gente está aprendendo. E agora vamos fazer um quiz. O caule da bananeira é um caule que apresenta crescimento horizontal na superfície do solo, ou enterrado próximo à superfície. Esse tipo de caule pode ser chamado de quê? Letra A, tubérculo. Letra B, rizoma. Letra C, bulbo. E letra D, rizóforo. Pensa, responde no seu caderno e a gente já volta.
Aqui estamos de novo e agora você vai me dizer qual é o nome que a gente pode dar para o caule da bananeira. É o rizoma, que é o mesmo caule do gengibre que a gente viu e o caule da samambaia. Agora a gente vai falar dos tipos de caule. O caule aquático ele pode ser flutuante e pode servir para deixar a planta fixa lá embaixo no solo. Ele vai ter dentro dele várias bolsinhas de oxigênio que vão permitir que ele fique flutuando dentro da água. Geralmente esses caules, eles têm bastante clorofila, então eles ajudam a fazer a fotossíntese e são pouco desenvolvidos, então eles vão ser fininhos. Diferente dos caules aéreos, que a gente vai descobrir agora, que a maioria dos caules ela vai ser aérea, vai ser para cima do solo. E esses caules eles podem ser classificados como eretos, que a gente falou lá do bambu, e também tem um exemplo da cana-de-açúcar, que é um tipo de vegetal, um tipo de caule muito utilizado para produzir combustível, para fazer bebidas, para fazer várias coisas que a gente usa no cotidiano. Eles podem ser caules trepadores, que a gente vai ver daqui a pouco, ou então caules rastejantes, que a gente também vai ver daqui a pouco. E aqui a gente tem imagens de outros tipos de caule. O caule, quando ele cresce, primeiro ele cresce só para cima. Ele tem um crescimento primário. Depois que ele atinge um certo tamanho, ele vai começar a se desenvolver lateralmente e vai ter um crescimento secundário. Então, quando a gente observa ele em troncos assim, que nem o da árvore, ele tem um crescimento secundário bem desenvolvido. Quando a gente observa ele assim, ó, na couve, ele não tem um crescimento secundário tão desenvolvido, ele desenvolve mais o crescimento primário, que é para cima. E a gente vai ver mais exemplos disso daqui a pouquinho. Antes tem atividade. Pega seu caderno. O caule é a parte do vegetal responsável principalmente pela sustentação. Existe, no entanto, caules adaptados a outras funções, como o armazenamento de substâncias nutritivas. Qual das alternativas que indica um tipo de caule rico em substância de reserva? Pensa aí. Letra A, estipe. Letra B, colmo. Letra C, tubérculo. Letra D, tronco. Responde aí no seu caderno. Daqui a pouquinho eu volto para saber a resposta.
Here we are! Estamos aqui de novo e vamos corrigir essa atividade. A resposta estava muito simples, gente. Tubérculo, lembra da batata, substância de reserva que é o amido e a gente usa na nossa alimentação. Agora vamos falar de caules eretos. Esses caules, eles crescem perpendicularmente ao solo. O que é isso? Quer dizer que ele cresce retinho assim, ó, pra cima. Só isso. Como troncos de árvores, como palmeiras e como bambus ou canas de açúcar. Então, são exemplos de caule que você sempre vai ver eles retinhos, tá? Às vezes você vai ver uma árvore assim, um pouco torta, mas eles vão crescer perpendiculares ao solo. Existem caules que são caules trepadores. Esses caules são típicos de plantas que crescem sobre ou se enroscam a um suporte. São plantas como o chuchu, a uva e o maracujá. Eu trouxe para mostrar para vocês um galho de maracujá, um caule. Só que ele murchou um pouquinho, porque está muito quente, daí acontece. Ele tem umas modificações no caule que a gente vai chamar de gavinha. É esse negocinho enrolado que parece um cachinho do meu cabelo, mas é verde. O que acontece? Tanto o pé de uva, como o pé de maracujá e o pé de chuchu, eles criam essa modificação para poder grudar em coisas e poder crescer. Tanto que aqui, ó, tem um exemplo de um galinho que veio junto, um galinho que estava seco. Ele foi grudando e foi ficando ali na cerquinha onde ele estava. E assim a planta vai se espalhando, o caule dela vai crescendo e através dessas gavinhas, que são essas modificações do caule, ele consegue se grudar e crescer cada vez mais. Consegue chegar a alturas maiores para absorver mais luz do sol. Além da gavinha, que é esse cachinho mó lindo que o chuchu tem, a gente também pode falar dos espinhos. Espinhos você pode observar, por exemplo, em roseira, você pode observar em pé de limão, em pé de laranja. São modificações do caule que a planta desenvolve em casos de proteção. Ela não quer que todos os animais devorem o caule dela. Então, ela vai produzir um tipo de proteção, que pode ser o espinho. Quando a gente falar de fruta, a gente vai ver que tem fruto com espinho também. E aí, quando a gente falar de fruta, a gente vai ver de tricomas, que também são outras modificações dos vegetais. E a gente vai falar de caules rastejantes, que crescem rente ao solo, que se fixam nele em diversos pontos. E a gente tem como exemplo a grama, o morango, a melancia e a abóbora. E aí, na sua casa, se tiver grama, você pode tentar tirar um pedaço de grama do solo para poder ver o caule, que é um caule que vai crescer sempre para o lado, rastejante. Você vai ver mais a raiz dele exposta, mas o caule está aqui, ó, bem rente ao solo. E é um exemplo que você consegue ver aí na sua casa. Muito legal, muito interessante. E agora vamos de atividade. Os caules aéreos podem ser classificados em 3 grupos: caules eretos, caules trepadores e caules rastejantes. Responda qual o tipo de caule que cada planta abaixo apresenta. Então você vai ver ali, ó, o morango, a cana-de-açúcar, o maracujá e a melancia. Qual é o tipo de caule deles? Tem o nome ali no enunciado. Responde no seu caderno e eu já volto para corrigir.
voltamos, galera, e vamos corrigir aqui comigo essa atividade. O morango, ele tem um caule igual da grama, então é um caule rastejante. A cana-de-açúcar, assim como as árvores, tem troncos eretos, que crescem sempre para cima. O maracujá, assim como o chuchu e como a uva, vão ter caules trepadores, que vão se fixar em paredes ou então em outros troncos para poder crescer. E a melancia, assim como o morango, também tem um caule que rasteja pelo solo. Bem legal, né? Bem simples esse assunto. E agora a gente vai falar de um tipo de planta que a gente pode usar o caule dela para um fim medicinal. Aqui a gente tem uma árvore que a gente chama de salgueiro branco. Esse salgueiro branco, antes de 1800, ele era utilizado o caule para fazer um chá e extrair dele um princípio ativo, que era o ácido salicílico, que era utilizado para dores, para muitas coisas quando a pessoa ficava doente em casa. Depois, com o avanço da medicina, eles conseguiram sintetizar em laboratório uma substância parecida, que é o ácido acetilsalicílico, que hoje é vendido em vários medicamentos analgésicos, que são usados para dor de cabeça, dor nas costas, dor na junta, aquele monte de dor. Você usa um remédio que tem ácido acetilsalicílico, que é uma substância feita em laboratório, mas extraída a partir de um princípio de um caule, da casca de uma árvore, que é o salgueiro. Então isso é bem legal se a gente for analisar o avanço da medicina e da tecnologia nos medicamentos que a gente usa na nossa vida. E agora a gente vai de mais uma atividade. Com base em seus conhecimentos sobre caules, qual das informações não está correta? Você vai ler as informações e depois você vai me dizer qual está certa. Já volto.
Acertamos, gente. E aí agora você vai me dizer qual é a resposta certa. É essa mesmo, é a letra B. Tubérculos são raízes que apresentam nódulos ricos em substâncias nutritivas. A gente falou disso quando falou da batata. Então você já está craque nesse assunto de caules e agora a gente vai retomar para não esquecer tudo aquilo que eu falei para você. O caule tem função de sustentar a planta e transportar todas as substâncias importantes para ela, ok? Os vasos condutores de seiva que estão no caule, a gente já deu nome para eles e a gente não pode esquecer desse nome. É xilema e floema. Os caules, eles são constituídos de regiões que a gente deu nome de nó, entrenó, gema apical e lateral, que é onde vai crescer todas as partes da planta. E a gente pode classificar esses caules em subterrâneos, que estão embaixo da terra, aquáticos, que estão embaixo da água, e aéreos, que estão para cima do solo. Então esse assunto é bem legal, bem interessante. Se você ficou com alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste de volta. Se mantenha numa rotina saudável, gente. Tenha um momento de estudo no seu dia, ajude na sua casa, esteja junto com a sua família. Eu quero agradecer muito pela equipe de apoio, porque foi da hora hoje fazer essa gravação. Todo mundo ajudou, a gente fez várias coisas legais para vocês. Nosso intérprete aqui arrasa. E a gente vai ficar por aqui. A gente encontra vocês em mais uma aula de botânica na próxima semana. Até mais!